Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o nosso tema de hoje é o Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado ele começou no dia 27 de setembro e ele continua até o dia 18 de outubro. E durante esse período nós teremos a oportunidade de rever, revisar, reavaliar e principalmente reequilibrar. Antes da gente falar um pouquinho mais aprofundado sobre esse momento, eu queria contextualizar o que é o Mercúrio retrógrado. Bom, o Mercúrio retrógrado ele acontece em média 3 vezes por ano, por mais ou menos 21 dias. Então não tem como fugir, é um evento frequente, nós sempre teremos. Isso porque o Mercúrio ele anda um pouquinho mais devagar e da perspectiva da Terra parece que ele está andando para trás. Isso é uma ilusão de ótica, não é o que acontece na realidade. É aquele efeito que quando a gente está andando mais devagar com o carro que está passando, a gente tem realmente a impressão de estar andando para trás. Então é isso que acontece durante o Mercúrio retrógrado. Nós tivemos esse ano Mercúrios retrógrados nos signos de ar. Então no comecinho do ano, o primeiro Mercúrio retrógrado foi no signo de Aquário, onde nós realmente pudemos expandir as nossas possibilidades de futuro, ver coisas que a gente não estava vendo, reacessar talvez algumas possibilidades que a gente não estava percebendo e também fazer mesmo essa separação daquilo que realmente é importante para o nosso futuro ou daquilo que é passageiro, é transitório. Então foi um momento bem interessante para reacessar os nossos goals, os nossos objetivos e fazer essa separação. Depois, nós tivemos o segundo Mercúrio retrógrado, que foi no signo de Gêmeos. E esse Mercúrio retrógrado foi muito interessante porque pegou a época dos eclipses, então realmente ele abriu mais possibilidades, ele mostrou as coisas de uma perspectiva diferente, ele trouxe ideias, ele fez aí realmente um upgrade mental muito interessante que a gente passou durante esse segundo Mercúrio retrógrado. E agora nós temos o terceiro e último Mercúrio retrógrado de 2021 no signo de Libra, pedindo esse reequilíbrio, trazendo essa visão diferente sobre como nossas relações agregam ou não na nossa vida e também como que a gente pode estar equilibrando as nossas energias nos mais variados temas e contextos. E isso é muito interessante porque esses são os 3 signos do elemento ar e o elemento ar ele representa os pensamentos, ele representa a nossa capacidade de visualizar, de usar a nossa mente, usar as ideias como uma força propulsora, como uma força motora muito poderosa de criação. Então, esse ano foi o ano de rever nossos conceitos, rever as nossas ideias e rever os nossos padrões, porque o universo é mental. Então, através dos nossos pensamentos, nós criamos os nossos sentimentos e também a nossa realidade. Então, é um ano bem interessante para fazer essa atualização mental. E com esse último Mercúrio retrógrado de 2021, nós vamos ter grandes oportunidades de expansão. Por quê? Porque o Mercúrio retrógrado ele já começa num aspecto super positivo a Júpiter. Então o Júpiter ele expande, ele aumenta. Então a nossa percepção da realidade, a nossa visão do todo, ela vai ser com certeza muito favorecida nesse momento. Tem alguns momentos importantes durante esse ciclo do Mercúrio retrógrado. O ciclo ele começa no dia 6 de setembro, que é quando o Mercúrio entra na área de sombra. Então, a partir desse período, as coisas elas vão ser revisadas, reavaliadas diante de uma perspectiva diferente. Então, no dia 6 de setembro, Mercúrio entra na zona de sombra. E ele só sai dessa zona no dia 2 de novembro, que é quando ele vai passar ali os 25 graus e 28 minutos de Libra. Então, é um período assim bastante longo, onde muita coisa vai acontecer, vai aparecer. E o Mercúrio ele ficou retrógrado no dia 27 de setembro
aos 25 graus e 28 minutos de Libra e vai retornar ao movimento direto no dia 18 de outubro, aos 10 graus e 7 também de Libra. Então, se você tem qualquer planeta, ponto como ascendente, meio do céu, vai ser muito importante esse período para você, porque você vai poder fazer uma revisão, uma reavaliação muito profunda daquele planeta ou daquela área que o Mercúrio ele vai retrogradar. Então, se você tem qualquer planeta aí dos 5 graus até os 29 graus de Libra, você vai sentir esse impacto bastante forte naquela área, naquela energia. Mas também, se você tem esses graus no signo de Câncer, no signo de Capricórnio ou no signo de Áries, você vai também sentir, né, algumas coisas mais intensas do que as outras pessoas. E nós temos também momentos bem interessantes, porque o Mercúrio ele vai sair da estrela vespertina e vai entrar como estrela matutina. Então ele está mudando de essência, vamos dizer assim, ele está mudando em algo muito importante. Então ele estava visível até hoje como estrela vespertina, então no final da tarde a gente via ali o Mercúrio bem alinhadinho com o pôr do sol, e hoje, no dia 1º, ele fica invisível. Então ele fica tão perto do sol que ele fica invisível. Então quando a gente tem esse Mercúrio invisível, a gente diz que o Mercúrio ele tá indo para as profundezas, ele tá indo ali para o submundo para encontrar tesouros, para acessar com mais habilidade, com mais facilidade o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Então é um momento muito misterioso, cheio de símbolos. Então preste atenção de novo nos sonhos, nas sincronicidades, nas coincidências. E quando o Mercúrio ele fica invisível, a gente diz que ele se transforma num psicopompo, que é o mensageiro do submundo. Então ele vai lá, ele desvenda segredos, ele encontra coisas que estavam perdidas. Então é um processo bem interessante porque ele fala ali, né, com os mortos. Então essa coisa de poder olhar para coisas que talvez influenciem a nossa vida no presente, mas que estão num nível que a gente não acessa tão facilmente, seja de grande valia para, de novo, olhar para onde que tem energia estagnada, olhar para onde que ficaram perdidas partes do nosso ser e tá trazendo de volta. E eu encontrei aqui no tarô mitológico essa carta que é a carta do julgamento. E a carta do julgamento, ela aparece o Hermes como psicopompo. Então o Hermes está ali conversando, né, abrindo as tumbas, entrevistando os mortos, e é muito o que a gente vai ter nesse processo, que o Mercúrio ele vai ficar invisível. No dia 9/10, o Mercúrio ele encontra o Sol, onde ele é reavivado com essa revitalização que o Sol traz. Então é um momento de novas perspectivas, novas ideias, é um momento onde a gente vai integrar todo esse conteúdo tratado no inconsciente para o consciente. Então é muito interessante que é um novo ciclo, sim, do planeta Mercúrio. Então entendendo que do dia 1º até o dia 9 a gente tem essa grande oportunidade de ir para o submundo e descobrir várias coisas que vão ser de grande valia num grande ciclo aí de Mercúrio. Mas não é um processo fácil, é um processo que pede que a gente olhe para os nossos medos, que a gente saia da zona de conforto. Então tenha isso como mantra. Saia da zona de conforto, olhe para aquelas coisas que você não gostaria de olhar. Se você tiver que ter algumas conversas mais difíceis, tenha, mas cuidado com a impulsividade, cuidado com a tendência a brigas, a uma comunicação mais violenta, porque o Mercúrio ele vai estar o tempo todo andando bem próximo de Marte. E o Marte é esse planeta da guerra, da ação, né, do desejo. Então pode ser que a gente se exceda um pouquinho nessa comunicação passional. Então já sabendo de antemão dessa tendência, é ir com um pouquinho mais de calma, às vezes contar até 3, até 10. Quando você sentir vontade de falar alguma coisa mais pesada para alguém,
espera algumas horas, veja se no dia seguinte você vai querer falar, e normalmente não. Então, né? Tá aí manejando um pouquinho essa impulsividade mental, essa coisa de falar sem pensar, vai ser bem importante, porque quando o Mercúrio ele começa um novo ciclo, o Marte também começa um novo ciclo. Então, o novo ciclo de Marte ele tem a duração de 2 anos, então é uma energia que vai perdurar, que vai ter o start bem agora, durante esse período, mas que vai durar aí por muito tempo. Então, entender que a gente está nesse momento poderoso, entender que não é uma coisa muito fácil, muito simples, e que talvez a gente não entenda durante o processo, mas que com certeza vai fazer muito sentido nas próximas semanas. Logo a gente já vai entrar nos momentos de eclipse, depois a gente vai ter uma Vênus retrógrada, então ainda tem bastante coisa para a gente estar integrando, mas tenha certeza que muitas mudanças e muita movimentação ela vai acontecer logo depois desse período. Então é bem importante que a gente, né, esteja alinhado, reequilibrado, que é tudo que a energia de Libra pede. E o Jung ele falava que quando a gente tem um polo extremo de energia, de foco, a gente acaba tendo que ir para o polo oposto. Então é muito do que se diz sobre o amor e sobre o ódio. Então quando a gente ama algo exageradamente, a tendência é que a gente vá para a escala oposta. Então tudo isso ele vai ser mostrado durante esse período. Como equilibrar essas duas escalas, essas duas medidas, esses dois pesos e como trazer mais equilíbrio para a nossa vida, para as nossas relações. Então é um momento bem interessante e eu só posso desejar que vocês aproveitem da melhor forma possível e dar algumas diquinhas aí para vocês terem mais êxito nesses processos. Então, o que é importante você evitar no Mercúrio retrógrado? Primeiro é assinar contratos. Então, se você puder postergar até o dia 18 é melhor, porque a chance de as coisas não encadearem ou ter que ser refeitas é muito grande durante esse período, porque os mal entendidos, né? Tudo isso que a gente já falou durante esse vídeo, eles estão mais predispostos durante esse momento. Também não comprar aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, se você puder. Então segurar um pouquinho, não que vai ser um grande problema, mas pode ser que alguma coisa você tenha que rever, revisar depois. Eu particularmente já comprei carro em Mercúrio retrógrado e o carro ele tinha um problema elétrico que nada funcionava, nada dava jeito. Então depois eu tive que trocar de carro. Então pode ser que coisinhas assim aconteçam. Mas o que Mercúrio retrógrado é muito bom? Para fazer revisões. Então tem que levar teu carro na revisão, algum eletrodoméstico, teu celular, isso é muito legal. Para você retomar contatos com pessoas do passado, então aquela coisa que você começa a reencontrar pessoas que foram importantes na tua vida ou que tem ali alguma carga, alguma energia para você, né, fazer esse processo de soltura, de liberação. E lembrando que é um momento sim de muita cura, muita liberação, porque a gente vai ter a lua nova em Libra no dia 6, exatamente em oposição a Quiron. Então falando sobre isso, sobre como que a gente, né, libera de relações que não foram produtivas, não foram boas e que junto trouxeram padrões que a gente pode estar repetindo no momento presente. Então, pessoal, comentem para mim se vocês estão sentindo esses fluxos, se isso fez sentido para você. Eu deixo um grande beijo e a lembrança sempre que o universo é sábio e amoroso.